Buga Vandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha aí, nós estamos na parte 25, a 25ª parte do nosso estudo sobre Idade Média. E claro, a gente já está rumo à saída, hein? Já estão vendo a luz no fim do túnel. Nós já estamos na Baixa Idade Média, tentando compreender todas as ondas transformadoras que afetaram definitivamente o feudalismo europeu. Combinado assim? Então, ó, nos nossos encontros passados, nosso foco foi as cruzadas. Nós vimos que o contato que aquelas viagens, aquelas expedições acabou proporcionando, alteraram e muito a Europa. Ao mesmo tempo em que as cruzadas estavam em andamento, aconteceu de repente algo que é o somatório do que já vinha acontecendo há muito tempo, mas que no século XII está mais perceptível e que nós vamos, didaticamente, nominar como sendo a Revolução Agrícola do século XII. Claro, você já tem uma perfeita noção do que é processo histórico, você compreende que não foi no Réveillon, na passagem do século XI para o XII, que de repente, do nada, aconteceu uma revolução. Não, é o somatório de coisinhas que foram acontecendo, mas que no século XII o historiador vê mais presentes, mais evidentes e vai chamar Revolução Agrícola do século XII. Ok? Tá bom. Vandim, do que nós estamos falando então? Nós estamos falando, como diz a nossa fantástica lousa digital interativa, de um conjunto de transformações que impulsionaram a produção agrícola. Transformações técnicas, transformações tecnológicas, por que não dizer? Porque tem a ver com ferramentas, mas tem a ver também com aprendizado, com técnicas, com macetes. Muito bem? Então, o que a gente vai estar falando quando a gente está falando da Revolução Agrícola do século XII? É que no século XII a agricultura passou por um conjunto de transformações que mudou por completo a maneira como a agricultura até então era percebida. E aí? Até então, como é que você percebia a agricultura? Vamos lá, fala para o Vandim. Isso, agricultura de subsistência, não era assim? Você percebia que a agricultura era feita de maneira ainda muito precária, familiar. O que se conseguia tirar da terra era quase que o suficiente para você pagar ao senhor, cuidar de sua família e não havia sobra, não havia excedente. E na falta do excedente o comércio era morno, não havia tanta dinamicidade. Enfim, repare que no século XII, assim como fizemos com as cruzadas, que começaram no século XI, no século XII, um conjunto de transformações na agricultura vai afetar o feudalismo, assim como as cruzadas também afetaram o feudalismo. Então vamos lá. Quais são essas transformações que me ajudariam, por exemplo, numa questão discursiva que dissesse para mim: caracterize a Revolução Agrícola do século XII. Beleza, eu estou falando que é um conjunto de transformações, vamos então apresentar as transformações, porque aí você compreende o que está acontecendo no século XII e qual é a importância do que está acontecendo no século XII para o feudalismo. Vamos lá? Então, ó, primeiro, o arado de ferro aparece ali, e ele é um arado com roda. É diferente do arado de madeira que não tem roda. Esse arado de ferro, chamado charrua, vai dar uma sacudida na produção. Imagine você, na Europa, arando a terra, o chão duro, com um arado de madeira. Você semeia, os corvos desenterram e cavam a semente facilmente, porque o buraco que você consegue fazer é pouco profundo. Agora, introduzindo um arado de ferro, e ainda por cima com roda, mudando o animal de tração, deixa de ser só o boi, passa a ser o cavalo. O modo de atrelar esse boi ao arado, um novo modo chamado coalheira, isso vai fazer com que
você faça com mais facilidade. A cova é mais profunda e se você antes colhia um saco, agora você colhe 5 sacos. Opa! Você com um saco se virava. E agora? Você tem 5 sacos. Então o que você tem? Excedente. Ok? Ah, menino! O excedente de produção que nós estamos aguardando, ó, para poder dinamizar o comércio, para poder dinamizar a cidade, para ver surgir a burguesia. Então tá aí, ó, olha a Europa começando com essas coisas novas aí, que vão ser tão interessantes depois a gente dá uma olhada lá na modernidade. Então, revolução tecnológica? Sim, passamos a usar um arado de ferro, passamos a utilizar um novo jeito de atrelar o animal de tração a esse arado. Consequência, a produção aumenta. Ah, Vandim, então a revolução do século XII é a produção agrícola aumentando. Maravilha. Viver no século XII? Epa, é viver com a possibilidade da barriga mais cheinha. Vai ter alimento com mais fartura. A vida do camponês continuará sendo uma vida simples, mas não miserável, ok? Vamos lá. Ó, começa a haver desvio de rios, e canais, começa a irrigar áreas que você antes não irrigava, portanto não podia plantar. Começa a fazer a drenagem de algum solo mais encharcado. O que você está vendo acontecer aí? Hein? Isso! Você está vendo experiência, racionalismo chegando. Já não é mais fazer a dança da colheita, entende? Já não é teocentrismo. Vamos fazer a dança da colheita para a colheita ser boa. Nada. Vamos construir um canal para a água chegar e a colheita fica boa. Experiência, técnica. Portanto, iniciozinho daquilo que a gente está tentando mostrar há tempos, que é a progressiva substituição do teocentrismo pelo antropocentrismo. Está compreendendo? E o que acontece com uma experiência? Uma experiência puxa outra, não é? Te dá coragem. O cara que tem a experiência ali faz e aumenta a produção, ele quer criar outras coisas. Daí a pouco ele vai criar um moinho hidráulico, e vai facilitar a vida dele. E o vizinho vê e vai querer experimentar. Olha a Europa mudando. Tá vendo? Vamos falar mais de transformações então? Olha aqui. A subsolagem e a reposição de nutrientes. Se antes eu pensava lá no ritual religioso para ter boas colheitas, hoje, por influência dos germânicos, eu já começo a perceber que eu preciso escavar o solo, fazer a subsolagem, trazer o solo de baixo mais à tona para repor nutrientes. Sabe o que está acontecendo quando eu resolvi fazer isso no meu campo? Eu estou colhendo mais, rapaz! Maravilha, ó, tem o excedente, a sobra. Essa sobra vai para onde, hein? Hein? É isso aí, ó. Você vai começar a levar essa sobra para a feira, você vai dinamizar a feira, dinamizando a feira, você dinamiza o comércio, dinamizando o comércio, você dinamiza a cidade. Olha o feudalismo indo pelo ralo e o mundo moderno começando sua gênese. Tá compreendendo, então, aquilo que a gente anunciou lá atrás na periodização? É a Baixa Idade Média. Chegou para metamorfosear a Europa. Tá metamorfoseando aí, ó. Outra coisa, a ferradura. Sim, a ferradura já era conhecida no mundo romano, mas ela tinha sido esquecida, agora ela começa a voltar devagarinho, o ferreiro. E a ferradura é importante? Claro, aumenta a vida útil do cavalo, aumenta o poder de tração do animal, e isso vai desembocar naquilo que até agora tudo desembocou, é a produção aumentando. Aumentando a produção, plim, excedente de produção, plim, efeito dominó, aumenta a produção, aumenta o comércio disso que sobra, aumenta a feira, aumenta o comércio, aumenta a cidade, daí a pouco você vai surgir burguesia. Ou seja, sociedade estamental já está assistindo a uma transformação, uma nova classe vai surgir, o burguês, aquele que não é camponês, mas que vende a produção do camponês. E aquele que não é nobre, que está lá se rasgando para aquelas questões de nobreza. É agora um cara que está querendo o quê? Plim, din-din. Tá vendo? Baixa Idade Média. Revolução Agrícola do século XII. Aí, ó.
o sistema de arroteamento, 3 folhas ou rotação de culturas. Era aquela prática que alguns começaram a adotar e viram que dava certo e outros vão copiar. Que era a prática de fazer o quê? 1/3 da terra descansa. Os 2/3 que sobram, nós vamos arar e plantar na primavera, no outono, maravilha. Nós vamos fazer uma rotação de culturas. Vai ter sempre um pedaço da terra descansando. Ô Vandinho, isso é importante para os dias de hoje, tem a ver com sustentabilidade. Maravilha, maravilha. Mas como é que a gente vai chegar ao século XIV e está nos esperando lá uma baita crise ecológica, com fome, peste? Não morra, minha filha. Calma. Por enquanto nós estamos vendo a agricultura florescendo. Mas daqui a pouco a gente vai ver esse sistema todo entrando em colapso. Tá bom? Então, ó, para esse encontro de hoje, eu queria que você saísse tranquilo e tranquila, percebendo, pô, eu compreendi a Revolução Agrícola do século XII. E já começando a apontar para o futuro. Ó, é essa revolução que vai viabilizar o excedente de produção e é esse excedente de produção que vai transformar o perfil da Europa. Tá bom? Fica isso aí para a gente continuar no próximo encontro. Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.